Irmãos, a paz do Senhor, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a todos. Quero cumprimentá-los na paz do Senhor, a todos que estão no nosso Brasil e em várias partes do mundo, as nossas crianças, jovens, adolescentes, aos nossos idosos, pastores, líderes, missionárias, povo de Deus, nação santa, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos com um cenário diferente, porque estamos aqui na Assembleia de Deus em Columbus, não é isso? Temos aqui os nossos irmãos que vão participar conosco desse momento maravilhoso, e eu quero convidá-los a se colocarem de pé para iniciarmos com oração em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, iremos iniciar esta aula nesse momento para abençoar vidas, corações com a Tua palavra. Prospera o Teu povo, abençoa Teu povo, ajuda em tudo, em nome de Jesus te pedimos, amém. Eu quero poder sentar, eu quero agradecer ao pastor Gileade, quero agradecer a toda a equipe aqui da igreja Assembleia de Deus, aqui em Columbus, que nos recebeu para esse evento, e nós estamos hoje transmitindo para todo o Brasil, aqui diretamente desta cidade, para abençoar o povo de Deus. E comigo nós temos aqui os nossos queridos irmãos, e estaremos estudando a lição de número 2. Qual é o tema da lição, irmão? Corpo humano, a maravilhosa obra da criação de Deus. Vamos lá, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Da criação. Ponto 1, vamos lá, qual é o ponto 1 da lição? Ponto 1, vamos lá. Ponto 1, a maravilhosa obra de Deus. Ponto 2. O corpo e a glória de Deus. Ponto 3. O corpo e a coletividade. Muito bem, então nós temos 3 pontos principais aí da nossa lição, que expressa em primeiro lugar sobre a relevância do corpo e a glória de Deus. E no nosso segundo ponto nós temos a abordagem que trata sobre essa glória do corpo. No terceiro lugar estaremos abordando o corpo e a sua coletividade. E no ponto 1 nós estamos abordando sobre a maravilhosa obra de Deus. Vamos começar com a leitura bíblica, aliás, o texto áureo, a verdade prática. Vamos lá, da nossa lição. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Isso, a nossa verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Muito bem, a ciência faz o quê? Ela busca desvendar o quê? Os mistérios do corpo humano. Os mistérios do corpo humano. É importante que todos saibam que a ciência, através das suas pesquisas, de suas análises, ela busca compreender o homem não pela ótica divina, não pela ótica da palavra, não pelo olhar da fé. Ela busca olhar o homem pelo olhar simplesmente da pesquisa, da análise, da busca de um conhecimento que ela faz pelo seu método, que é um método da análise, da observação. Então, a ciência, ela não quer saber sobre o que a religião diz sobre o homem. Ela não quer saber o que a Bíblia diz sobre essa natureza humana. A ciência, ela é racional, ela é científica, porque ela é com o homem no seu aspecto divino, com o homem na sua origem vinda do próprio Deus. Então a ciência, ela trilha o caminho da sua própria pesquisa, ela anda sozinha e ela tem a autoconfiança na razão humana e não na palavra de Deus. Por isso que o autor coloca aí na verdade prática que a ciência ela busca desvendar o mistério do homem, do corpo humano. E essa realidade ela é feita na filosofia, na religião, ela é feita em outros locais. Mas a ciência
despreza o tratado da religião, despreza o olhar da Bíblia. Ela quer simplesmente falar do homem do seu ponto de vista racional, científico, buscando a sua própria metodologia, de modo que ela não vê mistério no corpo do homem, ela não vê glória no corpo do homem. Para a ciência, tudo é natural, tudo é comprovável, tudo é observável, então ela despreza o olhar da própria palavra de Deus, ok? Então nós vamos ter como base o texto bíblico de Salmos. Vamos ler pela Bíblia, porque nós vamos ler do verso 1, Salmo 139, do verso 1, vamos lá, até o verso 18. Salmo 139, 1 a 18, vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim me fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. Isso. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por todo modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entrelaçado como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contaste, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Então foi feita essa leitura. Esse é um salmo bem pessoal, ok? Este é um salmo pessoal. E nós podemos analisar, vamos passar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Pode passar, deixa eu ver aqui, muito bem. Aqui, nós temos algumas questões importantes neste salmo. Primeiro, a autoria e o tema do salmo. O salmo é uma expressividade em que o salmista, ele está mostrando a glória do corpo físico à luz daquilo que é etéreo, à luz daquilo que está fora da ótica humana. Ele está olhando para um corpo, mas ele olha para um corpo que tem um Criador. Então nós temos a autoria, Davi, nós temos o tema do Salmo, que na verdade expressa a glória do corpo, que o primeiro ponto da nossa lição está tratando desta glória. E aí nós temos aqui a primeira coisa, vamos dizer juntos bem forte comigo: relacionamento, experiência pessoal com Deus, para falar dele. Veja bem, o salmista ele começa este salmo deixando claro que ele tinha um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ninguém pode falar de obras de Deus, ninguém pode falar da glória de Deus, ninguém pode falar sobre o poder de Deus se não tiver, em primeiro lugar, com ele o quê? Relacionamento. Relacionamento. Observem bem que o texto está mostrando para nós que o salmista, quando ele cita, veja o verso primeiro do Salmo 139, como é que ele diz? Senhor, tu me sondas. Como é que ele diz? Tu me sondas. E o que mais? E me conhece. Então veja bem, essa expressão, deixa eu colocar aqui para vocês observarem, quando você atenta para essa expressão no original, ok? Ela, hakar, essa expressão no hebraico, hakar,
tu me sondas, tu me conheces, ela aponta para algo que é íntimo, para algo que o Senhor Deus analisa de modo profundo. Só que aqui o salmista estava dizendo, como o Senhor me analisa de modo profundo, ele estava dizendo, eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho experiência pessoal com Ele, por isso eu posso falar dele. Ninguém pode falar de Deus sem que primeiro tenha uma intimidade, um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, nessa expressão, tu me sondas, e qual é a outra que ele usa aí? E tu me conheces, não é isso? Tu me sondas, e o que mais? Tu me conheces. Então o salmista, ele começa falando de um relacionamento, de uma experiência pessoal com Deus, mas ele fala dessa caminhada com humildade. Ele está mostrando a grandeza de Deus, ele está mostrando a superioridade de Deus, mas ao mesmo tempo ele mostra que Deus é transcendente, mas também é imanente. É o Deus que está longe, mas é também um Deus que está perto. Por isso que me parece lá no capítulo 23, Jeremias diz, tu és o Deus de longe, mas tu és o Deus de perto. Então ninguém pode falar, por exemplo, o irmão olhar para o corpo dele, a irmã olhar para o seu corpo e dizer, meu corpo é belo, é bonito, é esbelto, meu corpo é uma escultura. Alguém pode falar isso simplesmente de modo a olhar para o corpo, para a sua estética. Agora, quando o salmista olha para o seu corpo, para a sua formação, para a sua vida, ele começa em uma intimidade com Deus. Ele começa dizendo, tu me sondas e tu me conheces. Antes dele falar do corpo, ele fala de um Deus que ele tem relacionamento com ele, experiência pessoal para falar desse corpo. Digamos, quando uma moça ou um rapaz usa 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então quando nós olhamos para o nosso corpo, nós não olhamos como um amontoado de 208 ossos, 500 músculos, 18 litros de sangue, cérebro, nervo, pele. Nós olhamos para um corpo que tem um Criador. E quem é o Criador do corpo? Mas só pode falar bem desse corpo quem tem o quê? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Vocês, por exemplo, alguém que não tem intimidade com Deus, vamos pegar aqui, por exemplo, os filósofos pré-socráticos. Se você pegar Tales de Mileto, se você pegar Anaxímenes, se você pegar Protágoras de Abdera, que dizia que o homem era a medida de todas as coisas, relativismo. Se vocês pegarem todos eles, falaram do homem, mas nunca falaram do homem no sentido de que o corpo desse homem veio de quem? De Deus. A única narrativa bela, perfeita, que exalta o corpo como instrumento de Deus, qual é a narrativa? A narrativa da Bíblia, da palavra de Deus. Então vamos analisar. O médico estuda o ser humano, o ortopedista estuda o ser humano, o psicólogo estuda o ser humano, a psicanálise de Freud estuda a mente, o labirinto da mente humana. Mas eu pergunto, eles se admiram da glória de Deus no homem? Não. Por exemplo, vocês sabem que Darwin, quando trata da teoria da evolução, ele não glorifica a Deus no sentido de ver o corpo como dádiva de Deus. Porque você só pode fazer isso se você tiver o quê? Relacionamento com quem? Com Deus. Por que o salmista vai dizer, que nós vamos ler daqui a pouco, de modo assombroso e maravilhoso tu me formaste? Por que ele chegou nesse nível dessa expressão? Vamos lá, vocês dizem aí, por que ele chegou nesse nível dessa expressão? Por que ele não olhou para o corpo apenas como algo normal, como algo simples? Por exemplo, Mani, que era um maniqueísta, ele dizia que o homem, ele só prestava da cintura para cima, para baixo ele não prestava para nada. Até Santo Agostinho também depreciava o corpo, porque ele via o corpo, ele era dessa escola também, então ele via o corpo como algo não perfeito. Então a pergunta é, como é que alguém olha para o corpo e vê o corpo como qualquer coisa? Como Darwin tem a teoria da evolução, como vocês podem observar Mani, como vocês podem observar o gnosticismo. Para o gnosticismo, o corpo era uma matéria e era má. Então esse corpo que era maléfico, mal, ele ia gerando coisas mais maléficas ainda. Então o que acontece? Por que o salmista teve uma ideia diferente do corpo?
Por que que o salmista teve uma ideia de glorificar não ao corpo, mas o Deus que fez o corpo? Ele não faz um culto ao corpo, mas ele glorifica ao Deus que criou o quê? O corpo. Então quando ele diz da seguinte maneira: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, ele estava dizendo: eu te conheço, eu tenho intimidade contigo, eu tenho experiência contigo, e nesse relacionamento eu sei que o Senhor foi quem me fez. Por isso que lá em Atos 17, 28, Paulo diz assim: nele nos movemos, existimos e somos. Vocês já viram aquelas irmãs que dizem assim: ah, eu tenho vergonha do meu corpo? Não tem aquelas irmãs? Está faltando intimidade com Deus. Entenderam? Porque quem tem intimidade com Deus nunca vai achar o corpo. Ah, mas minha venta é grande. E o que tem a ver? Deus te fez assim. Fica até bom, a venta dele é grande, o nariz dele é grande. Para que andar triste se o nariz é grande? Ah, mas não, minha orelha é grande. É para ouvir melhor. Deus é tão bom que ele te faz de uma maneira que tudo no teu corpo é para a glória de Deus. Agora, quem não tem relacionamento com Deus e quem não sabe o propósito de Deus no corpo, então ele vai andar dizendo: meu corpo é feio. Não tem essas mulheres? Tem mulher aí que ela tem uma performance, ela tem uma senhora bonita, mas ela fica dizendo: ah, eu não estou me achando bonita nesse corpo. Aí entra o endeusamento do corpo, porque isso é falta de comunhão com quem sabe que tudo veio de Deus. Glorifica a Ele pelas obras das suas mãos. Quem aqui glorifica a Deus pelo corpo? Então diga comigo: meu corpo não é feio, não é nojento. Não, teu corpo é bênção. Teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Mas para você elogiar o corpo como dádiva, tem que ter o que com Deus? Tem que ter tu me sondas profundamente. Irmão, nem o exame da endoscopia, da colonoscopia examina o homem do jeito que Deus examina. Vocês entenderam? Por isso que aqui tem que ter o quê? Vamos lá, fale bem forte. Tem que ter o quê? Crente que tem relacionamento com Deus, ele sabe glorificar pelo corpo, pela vida, pelo ar, pela saúde. Joyce Gaza, naquele livro O Mundo de Sofia, ele disse que um senhor estava dentro de um avião, e aí ele disse que quando ele estava dentro de um avião, tinha um médico, e tinha um senhor que era metido à filosofia, e ele chegou e disse assim: eu fico pensando nessa história de pessoas que dizem que Deus existe, que tem, além dessas nuvens, tem um céu, e aí a gente voa de avião e não vê nada desse negócio, nem de anjo, nem de Deus. Aí o médico olhou para ele e disse: eu também sou médico, eu já operei muitas pessoas do cérebro, mas eu nunca vi dentro do cérebro um pensamento. Vocês entenderam? Ou seja, só glorifica a Deus pelo corpo. A ciência pode se admirar, o homem com cérebro, o homem com ossos, nervos, carne, células, pode se admirar disso. Agora, quando alguém tem relacionamento com Deus, ele diz assim: Senhor, de modo poderoso, grandioso, tu me formaste. E ele dá glória ao Deus Todo-Poderoso. Então, prestem bem atenção, que o salmista, ele não está aqui tratando, digam comigo, ponto 3, sem filosofia, abstrata e especulativa. Ah, mas como eu nasci? Por que eu nasci? Como eu cheguei aqui? Isso é quem não tem Deus. Porque quem tem Deus, na hora que abre Gênesis 2, 1, 2, sabe de onde veio. Vocês estão entendendo? Essa é a narrativa bíblica. Vocês sabiam que hoje um dos maiores problemas são pessoas que não sabem definir o que elas são nesta vida. Agora, quando você lê Gênesis, a Bíblia diz assim, que Deus fez o homem do pó e soprou nas suas, está lá em Gênesis 2,7. Esse homem que lê a Bíblia entende que a sua vida começa em Deus, então ele tem relacionamento. Então nós não vamos ficar com aquela filosofia abstrata, que é chamado na filosofia de
teoria do conhecimento. Eu tenho que analisar o objeto, eu vou aprender com o objeto, eu vou tirar algo do objeto. Aí você fica naquela preocupação, mas como eu me formei, como eu nasci, para onde eu vou? Aí fica na filosofia especulativa, abstrata. Mas o crente que conhece o Deus da Bíblia, ele sabe de onde veio e glorifica esse Deus todo-poderoso. Então isso aqui é lindo, gente. A primeira coisa que nós temos que observar dentro desse texto é isso. E aí digam comigo, uma caminhada humilde com Deus. Para você glorificar a Deus, você só glorifica quando você tem uma caminhada humilde. Olha, pessoas que acham que são sábias, que são inteligentes, que são cultas e que tentam descobrir a vida pelo seu saber, jamais terão a consciência da grandeza de Deus. Só pode entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus e caminhar com Ele quem sabe que Deus é o Criador de todas as... Olha o que o salmista começa: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando você pega esse verbo hebraico aí, conhecer, diga comigo, conhecer, iadá, diga comigo, iadá. Olha, é tão simples, né? Iadá, entendeu? Iadá, esse verbo aí no hebraico, iadá, diga comigo bem forte, iadá. Mais uma, bem forte, iadá. Iadá é conhecer, ou seja, ele está dizendo o seguinte: tu me sondas, olha para cá para você entender o mistério. Tu entra em mim como uma sonda da endoscopia. Tu vai lá no íntimo. Com Deus não tem negócio, irmão, de tu andar escondendo. Não tem negócio, Senhor, não, Deus vai lá em tu, Ele bota, Ele faz contigo o que a colonoscopia não faz, o que a endoscopia. Ele vai lá no teu âmago, Ele te conhece. Não tem negócio de tu andar dizendo, eu vou me esconder por aqui. Não, Ele sabe o que está lá no âmago da tua alma. Agora, Ele diz, tu me sondas. Vamos lá, tu me sonda. E depois, me conhece. Essa palavra, se vocês pegarem Gênesis 4 primeiro, aí a Bíblia diz, e conheceu Adão a sua mulher. Ou seja, é um conhecer na intimidade. Na intimidade. Então, quando você busca uma caminhada de humildade, por que a ciência nunca glorifica a Deus? Porque ela anda na sua caminhada, na sua arrogância. Nós somos a voz da razão. Por que o racionalismo nunca chama Deus para o seu mundo? Porque o racionalismo acredita que a razão é a última voz, é a única voz absoluta para resolver os problemas. E quem se acha grande ou quem se acha superior nunca vai reconhecer a grandeza de Deus. Por que um cientista famoso e importante não reconhece Deus? Sabe por quê? Porque ele acha que pela razão dele, a inteligência dele, a capacidade dele, ele vai chegar onde ele quiser. E a sua caminhada é sempre de fracasso. Se vocês pegarem, por exemplo, a filosofia existencialista, o homem nasce para o desespero, morre no desespero e se finda no desespero. Olha o mistério da vida para eles. Porque é uma caminhada sem Deus. Gente, não tem coisa pior, uma caminhada sem Deus. Vocês já imaginaram? Um médico sem Deus, um filósofo sem Deus, um cientista sem Deus. Ele vive nesse mundo, mas para ele estuda, ele forma, ele opera, ele cresce. Mas a vida não tem sentido. Por quê? Porque ele não tem a humildade para reconhecer que o Deus dos céus é quem fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, para o crente não tem coisa melhor. O crente caminha nesta terra sabendo que amanhã ele pode morrer, mas ele já tem o seu destino certo, as mansões celestiais. O crente vive nesta terra sabendo que um dia terá o seu corpo transformado e estará junto com Deus Todo-Poderoso nos céus de glória. Então olhe para cá, quem quer caminhar com Deus tem que caminhar como? Com humildade. Pega teu diploma de doutor de Cambridge, de Oxford, de Harvard. Não venha para cá com isso aqui para Deus, que isso aí não vale nada. Imagine um Deus que pega o mundo todo e coloca na palma da mão dele. Um Deus que conhece o universo. O Deus que antes de tu nascer, ele já sabe que tu vai nascer. Aí tu vai chegar para ele, quem é tu, Senhor?
Entendeu as coisas? Tem irmão que vai orar e fica com esse negócio, né? Senhor, não estou te entendendo. E quem foi que disse que é para tu entender? É para crer e glorificar e aceitar o Deus que é acima de tudo e de todas as coisas. Então, diga comigo, para caminhar com Deus, tem que ser humilde. Vira para o teu irmão e diga para ele aí, para caminhar com Deus tem que ser humilde. Olha, irmão, se você chegar achando que sabe, achando que é, Deus vai estar aí para você? Não vai estar nem aí para você. E quando você lê a Bíblia, em Daniel capítulo 4, a Bíblia diz: eu vou deixar Nabucodonosor comer capim, só para que ele saiba que eu sou Deus que mando no mundo dos homens. Então, observem bem que aqui se relaciona. Não fique nessa. Tem irmão que vai para a escola, o professor, vocês acreditam que o homem veio de Deus? Isso é um otário. Entendeu? Ele não sabe nem de onde ele veio. Aí ele quer acreditar numa explosão no Big Bang, é assim ou não é? Ele quer acreditar na teoria da evolução, sim ou não? E o registro mais lindo que exalta a criação é o da Bíblia. A Bíblia não diz que o homem veio do macaco. A Bíblia não diz que o homem veio de uma explosão. A Bíblia não diz que o homem veio de uma bola. A Bíblia diz que o homem veio de Deus e soprou em você o fôlego da vida. Irmãos, isso é tão lindo que Deus faz esse ser inteligente, hábil, capaz. Então, na caminhada com Deus, nós temos que ser o quê? Humilde. Não se achegue para Deus. É por isso que a Bíblia diz: todo aquele que se aproxima de Deus, está lá em Hebreus 11, tem que crer que Ele existe. E quando você se aproximar dele, se aproxime sabendo que você não é nada. É por isso que lá em Mateus 6 a gente ora assim: Pai nosso que está nos... Onde é que Ele está? E quando você vai para Eclesiastes 5:2, a Bíblia diz: e lembre que quem está em cima é maior do que quem está aonde? Então como é que tu vai chegar para Deus querendo ser alguma coisa? A tua caminhada: Senhor, eu não sei de nada. Senhor, eu não posso nada. Senhor, eu não entendo nada. Me ajuda, Senhor. Mas a ciência, ela quer se render a esse Deus? A filosofia se rende a esse Deus? Não. Então vamos lá. Agora nós vamos observar aqui as 4 perspectivas do Salmo 139. Primeiro, bem forte vocês. Qual é o primeiro? Onisciência de Deus. Segundo, onipresença de Deus. Terceiro, a presciência de Deus. E quarto, o problema do mal. Veja que o nosso tema, ele está sobre a presciência de Deus, que é do 13, que vai do 13 até do 18. Faltou aqui, mas depois a gente coloca aí. Vai do 13 ao do 18. E por que eu coloquei, se a lição ela começa só do verso 13 a 18? Porque eu quero pontuar para que vocês entendam essa glória. Em primeiro lugar, vocês podem observar que o salmista, ele tem consciência da onisciência de Deus. Como é que diz o verso aí? Do Salmo, pode ler aí. O 1-6, rapidinho. Salmo 1-6, como é que diz? Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso. Sabe quando me assento e quando me levanto. Isso. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Esse aí até o verso qual? 6. Então preste bem atenção. Diga comigo bem forte só para memorizar. O salmista, ele tem uma experiência de Deus. Vocês já observaram isso aqui? O que o salmista tem de Deus aqui? Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas, tu sabes o meu levantar. Irmão, só pode dizer isso quem tem experiência com quem? Mas tem uma outra coisa importante aí que vocês podem observar. Ele diz que o conhecimento de Deus é perfeito. Antes da palavra chegar à boca, o que Deus faz? Ele já sabe, não é isso? Que está aí? Ele sabe teus propósitos, motivações, intenções. E aí o próprio texto mostra que Deus, na sua onisciência divina, ele sustenta e conhece tudo. Qual é a vantagem, pastor Aziel, de servir a esse Deus que conhece a palavra antes de chegar à minha boca? Sabe qual é a vantagem? Qual é a vantagem desse Deus que conhece meus pensamentos, as minhas intenções, os meus motivos? É porque Deus, ninguém pega ele de surpresa.
Tem uma teologia que nasceu aqui nos Estados Unidos chamada de teísmo aberto. Aí a pessoa diz assim: Deus está aprendendo comigo. Você observar isso, irmão? Deus aprende comigo. Deus, ele tem onisciência de alguns atos, mas tem outros que do próprio homem é surpresa para ele. Você já viu até pregador? Deus está surpreso. Onde é que Deus fica surpreso? Antes que a palavra chegue à nossa, ele já... Antes que você venha nascer, Deus já... Está lá em Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse, antes de tu chegar na barriga da tua mãe, Deus já sabe quem você é. E qual é a vantagem, pastor Aziel? Nós temos um Deus que nada foge do controle dele. Nós temos um Deus que nada surpreende ele. Vocês já imaginaram, irmão, Deus surpreso comigo? Aziel, eu nunca pensei, tu é inteligente. Irmão, pronto. Aí tem irmão que diz assim: ele impressionou Deus. Irmão, Deus não se impressiona com nada. Quando você lê Aristóteles, há uma coisa que ele diz muito importante. Ele diz o seguinte: Deus, ele é tanto ato como potência. E para Deus não há surpresa. Para Deus não tem um amanhã, para Deus não tem um ontem, porque ele conhece todas as... E aí você tem que entender isso, que você serve um Deus que tem um controle de tudo. Enquanto que lá fora as pessoas acham que tudo está fora do controle, Deus está dizendo: te aquieta, porque antes de você pensar, antes de você imaginar, eu já sei o que você está imaginando. Antes de você nascer, eu já estou aqui. Ele é o Deus que cuida de você, sustenta você, ampara você. Ele é o Deus onisciente. Mas ele também é o Deus o quê? Onipresente. Aí se vocês analisarem, vamos ver aí a onipresença de Deus, do verso 7 a 12, vai lá. Para onde me assentarei, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama nas mais profundas do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará às noites, até as próprias trevas não serão escuras. Isso. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pronto, então vamos lá. Aqui vocês podem observar nesse verso 7 a 12 que nós temos a onipresença de Deus, não é isso? E há uma coisa interessante que ele começa. Como é que ele começa no verso 7? Para onde me ausentarei? Ele está fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta de retórica. O que é a pergunta de retórica? Vocês sabem, vamos lá, me ajudem, participem. Já sabe a resposta. Ele já sabe a resposta. Eu pergunto, quando ele diz assim, para onde eu fugirei? Ele sabia que era possível fugir de Deus? Sabia que era impossível fugir. E aqui você, quando lê fugir da presença de Deus, o primeiro caso que alguém tentou fugir da presença de Deus, quem foi o primeiro que tentou? Vamos lá, quem tentou? Caim. Adão. Quem tentou? Adão. E ele se escondeu de Deus? E qual foi o outro homem que tentou se esconder de Deus? Quem sabe na Bíblia? Jonas. Ele foi lá para o porão. E o satélite de Deus buscou ele lá ou não buscou? E quando ele entrou lá na barriga do peixe, olha para cá, desceu para o navio, desceu para o porão e desceu para o ventre do... Eu pergunto, Deus viu ele lá? Alguém pode fugir de Deus? Voando, foge de Deus? Se escondendo, foge de Deus? Entrando no buraco, foge de Deus? Então tenha cuidado. Tenha cuidado, porque o nosso Deus, nada foge da sua presença. Ele é Ele sabe de todas as... Aqui tem duas coisas que vocês podem analisar. Diga comigo, Deus, mas bem forte, Deus, onipresente. Ele cuida de mim. Ele me vigia. Ele cuida da minha casa. Ele cuida dos meus sonhos. Mas Deus, onipresente, Ele me vê quando eu estou em pecado, na verdade, na mentira. A Bíblia diz em Hebreus 4,13: todas as coisas estão nuas e patentes diante de quem? Dos olhos de Deus. Não adianta tentar fugir de Deus. Então essa onipresença, ela é maravilhosa. Agora nós vamos chegar ao âmago da lição, que é o verso 13 a 18. Vamos lá, 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por
modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos quando não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então veja bem, agora quando nós analisamos essa parte, a presciência de Deus, há duas coisas que nós podemos analisar aqui nesse texto. A primeira, o salmista está maravilhado. Por que ele está maravilhado? Estupefato, admirado. Por que ele está maravilhado, o salmista? Primeiro, ele está maravilhado pela forma que Deus o criou. Está aí no texto. De modo maravilhoso e assombroso, o Senhor me... Pronto. Aí observe, mas tem uma outra coisa. Ele está admirado também, meus irmãos, do que aconteceu nesse processo de formação. Você tem a expressão tecer, você tem também a expressão hebraica banar, que é a expressão construir, fazer. Então, aqui o salmista, ele está maravilhado pelo que Deus fez, mas ele também estava maravilhado pelo processo. E é esse processo aqui que nós queremos falar com vocês. Ele enfatiza aqui o cuidado da mão de Deus em nos fazer. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, porque aqui você observa que o salmista, ele está falando da presciência de Deus, quando ele nos faz, e é muito interessante porque o pastor Silas Queiroz, da lição, ele mostra o seguinte, que para a ciência, hoje, nesse debate do aborto, a mulher pode ou não pode fazer, já tem países que legalizam, mas se vocês observarem, o feto já é em potência um ser humano. É por isso que a própria Bíblia, ela condena qualquer ato de matar a vida, porque dentro, ou seja, já com o embrião, já o feto, para Deus já é uma vida. E quando você lê o profeta Jeremias 1:5, antes que o Senhor já, ou seja, quando há a união desse espermatozoide do homem com a questão da ovulação feminina, se vocês observarem, ali já tem a preservação de Deus para aquela vida. E quem está tecendo e quem está construindo é Deus. E se a mão de Deus está ali, nenhum de nós temos o direito de tocar, de mexer, porque ali é obra de Deus. Então nós não podemos mexer nisso. Isso aqui está mostrando que a vida, ela tem um cuidado de Deus. Quem é que dá a vida? A Bíblia diz em 1 Samuel 2:6, quem é que dá a vida? Deus. Quem é que tira a vida? Então toda a vida em potencial, já dentro do ventre da mulher, ela está sob o cuidado de Deus. Então, queridos, nós não temos nada a ver com a ciência que tenta colocar argumentos para defender o aborto, para defender a mulher, para atacar aquela criançazinha que está ali no ventre. Nós não temos que aprovar isso. Nós temos que olhar para o que a Bíblia diz. E outra coisa, se a mão de Deus nos faz, se a mão de Deus constrói, também a mão de Deus sustenta e cuida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então veja que o salmista aqui, ele está enfatizando o cuidado de Deus pela vida. Mas tem uma coisa, você tem aqui a onisciência que o salmista, pode ler aí, olha o que ele diz, no mesmo verso, 13, começa de novo, 13 até o 18, para a gente fechar aqui o texto. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Isso. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Isso.
quando no oculto fui formado e entretecido, Olha o processo. como Isso. nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, Isso. e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O que o salmista está mostrando dentro dessa antropologia? Em primeiro lugar, ele está valorizando, diga comigo, a criação e a procriação. E a procriação. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque ele está mostrando que todo esse processo da vida, da formação da vida, tem um cuidado de Deus. E se o Deus que está aqui controlando tudo, veja que ele está admirado dos pensamentos de Deus nesse processo da formação. Talvez você olhe para você, não, eu sou esse negrinho, eu sou essa negrinha, eu sou esse gordinho, eu sou essa gordinha. Não, você é projeto de Deus, que tem a mão de Deus, que tem os pensamentos de... Gente, que coisa linda! Você é obra do pensamento de quem? De Deus. Mas tem uma coisa muito interessante: esse Deus que te cria, esse Deus que traz a procriação, ele te joga nesse mundo para não ter destino? Ele te joga neste mundo para não ter um final feliz? Não, ele te dá glória e ele te faz menor que os anjos. Com Cristo ele te faz maior que os anjos, e na eternidade ele quer te dar uma vida maravilhosa. Aí eu fico pensando como é que uma jovem, ela tem seus problemas e pega uma gilete ou pega uma faca, fica se cortando, a vida não tem sentido, eu quero acabar com a minha vida. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista está maravilhado, ele não tem a dimensão profunda do que Deus fazia, mas ele tem pelo menos uma consciência do que Deus lhe fez e como lhe construiu. É por isso que ele diz: eu estou vendo o que o Senhor me fez, é assombroso, é maravilhoso, mas mesmo sem eu entender tudo, eu te dou glória, porque o Senhor me criou. Quem pode dar glória aqui? Porque o Senhor te criou, irmão, o Senhor te fez. E tem uma coisa interessante, como Sartre pensava que o homem caminha para o desespero, nós não caminhamos para o desespero. O Deus que te fez é o Deus que controla toda a tua vida. E deixa eu te dizer, ele fala bem aí, no meu livro, lê aí. Versículo 6: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Um dia eu disse para um irmão, teus dias já estão marcados. Ele disse: vira essa boca para lá, pastor Aziel. Eu disse: não, já está. Que é isso, senhor? Eu disse: já está agendadinho. Tu já tem o dia que tu nasceu e tu tem o dia que tu vai morrer. Pastor, não diga isso. Eu disse: não, pô, então tem que rasgar o Salmo 139. Irmãos, o nosso Deus, no dia que você nasceu, ele já colocou o dia do teu nascimento, mas o dia da tua partida. Irmãos, que coisa linda. Não está aí dizendo? Olha, e no teu livro, olha o que o salmista diz. Como é que ele diz? Isso é lindo, gente. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Agora pergunte para Albert Einstein se ele sabia disso. Pergunte para Darwin se ele sabia disso. Pergunte para Platão se ele sabia disso. Pergunte para Michel Foucault se ele sabia disso. Derrida, pergunta. Por isso que vive em desespero. Agora o crente que está aqui olha para Deus e tem relacionamento e sabe, conhece o poder dele, sabe que tudo que tem nesse corpo foi ele quem criou. Aí você diz: Senhor Deus, você me fez de modo assombroso. Ainda que eu não entenda tudo, mas eu sei que os meus dias, os meus anos, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus detalhes estão em tuas. Então viva tranquilo. Viva tranquilo, porque Deus te fez. Vamos lá, pode passar aqui agora. Terminamos a exegese do texto. Vamos analisar aqui a Bíblia, pode passar. Em primeiro lugar, que nós temos um Deus grande e transcendente, e isso o salmista nós já explicamos. Agora nós temos o Deus criador, ele vê, ele penetra, tudo nessa análise bíblica. Mas nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos as fragilidades do racionalismo e do cientificismo. Digam comigo: a fragilidade
ou as fragilidades do racionalismo e do cientificismo. Primeiro, você sabe que o racionalismo, como eu falei agora há pouco, o racionalismo confia ele confia onde? Na razão. Tudo, quem tem a voz última, quem domina tudo é a razão. Ou seja, então eles confiam nessa razão. Agora preste bem atenção, como é que um ser finito, um ser racional, ínfimo, pequeno, ele vai entender o Deus que ele criou? Ele vai tentar buscar esse Deus que ele criou pela sua razão. Isso na verdade é um absurdo. Então, quando você atenta para o racionalismo e o cientificismo, são duas correntes que buscam responder pela ótica humana aquilo que é divino. Então não tem como. Às vezes tem irmão que vai para a faculdade, aí quando chega lá se desvia. Aí ele não pensa que um ser humano tão pequeno, que escreve um livro de história, de geografia, que está estudando o macro com uma visão humana, como é que pode a criatura querer dissecar, entender e explicar o Criador? Não tem como. Então, queridos irmãos, desprezem todo o olhar da razão absoluta, do racionalismo. Ah, pastor, então Deus não me deu uma razão? Deu, mas dentro do campo bíblico, a razão se submete à nossa fé em Deus. Por exemplo, quando eu leio o Salmo 19, diz: os céus manifestam a glória de Deus. E o salmista aqui ele diz: e a minha alma o faz bem saber. Ali é uma razão, mas a nossa razão, ela está sujeita à fé e à palavra de Deus. Já a razão do cientista, a razão do filósofo, eles não querem nada com Deus. Então, agora imagine como é que essa ciência, que não sabe o destino do homem, que não sabe o mistério do homem, que não sabe de onde o homem veio, seguramente ela vai dar uma vida tranquila para você. Ela vai dar uma vida de absoluto para você. Não tem como. Então, aqui nós temos as fragilidades da ciência e também da razão ou do racionalismo. Segundo, nós temos aí a maravilhosa obra de Deus. Primeiro, o homem foi feito do pó. Diga comigo, do pó. Mas quando você olha para você, a ciência diz assim: é um amontoado de ossos. Aí pronto, a ciência explica: você tem fósforo, você tem iodo, você tem células, você tem glândulas, você tem. Aí eles começam a explicar tudo que você tem. E no término ele diz assim: mas você é simplesmente um caco, é um pó, e quando morrer tudo se acaba. Mas a Bíblia diz que você tem tudo isso. Tem iodo, você tem oxigênio, tem hidrogênio, tem água, você tem tudo, mas também a Bíblia diz: você tem a centelha de Deus dentro de você, o sopro de Deus, e você vai voltar para Deus. Diga comigo bem forte, batendo no peito assim: eu não sou um boneco de barro, eu tenho a imagem, a semelhança, o sopro de Deus, a vida de Deus, e vou voltar para Deus. Então, escute que o teu corpo, olha irmão, esse teu corpo é uma matéria-prima. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando Deus pega o barro, ele fez o homem do barro. Mas quando ele pega esse barro, aquele barro ali já tinha a sua potencialidade, porque o barro tem sua potencialidade. Mas quando Deus pega esse barro, ele vai vitalizar ainda mais. Gênesis 2:7, o que ele faz? Sopra nele? Ele sopra o fôlego de vida. Então, dentro de você, diga comigo: corpo, alma e espírito. Maiperma diz que é através do corpo que a alma ela tem contato com o mundo exterior. Aí o espírito está ligado com a alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse barro que Deus te fez, ele não apenas é jogado. Esse barro que Deus te fez, ele colocou nele a vida dele. Então você não é apenas um pedaço de barrozinho aí qualquer. Tem irmão que diz assim: eu não presto para nada. Não tem? Eu não estou valendo nada. Escute bem, você é um pedaço de barro, mas dentro de você tem o quê? O sopro de quem? Vamos lá, você tem o quê? O sopro de Deus. E quando você tem esse sopro de Deus, escute bem o que eu vou dizer aqui: você não é apenas uma máquina da ciência. A ciência, queridos, ela não te elogia dizendo que você tem Deus.
De maneira nenhuma. Ela diz que você tem cérebro, diz que você tem sangue, diz que você tem pele, até diz é bonito, é assim ou não é? É bonita, mas nunca diz você tem Deus. A Bíblia diz você tem cérebro, você tem osso, você tem pele, você tem nervos, você tem carne, você tem olhos, 208 ossos, mas a Bíblia diz Deus está dentro de você, você carrega a imagem, a semelhança de... Eita, quem dá glória a Deus? Porque preste bem atenção, quem é o autor da sua vida? Quem é o autor da sua vida? E quando você pega o autor da vida, tanto do homem como da mulher, quem foi que fez o teu corpo? Então por que o teu corpo pode glorificar a Deus? Preste bem atenção, irmãs. Eu falei agora há pouco de Agostinho, eu falei de Mani, eu falei do gnosticismo e também o narcisismo. Então nós temos as religiões, escutem bem, nós temos o corpo na religião, nós temos o corpo no judaísmo, nós temos o corpo no cristianismo, nós temos o corpo na filosofia. Vamos analisar. Platão, ele falava que o corpo era a prisão da alma. Ou seja, como é que Platão dizia que era o corpo? O corpo era o quê? Uma prisão. O gnosticismo diz que o teu corpo não vale nada, essa matéria não vale nada. Tem irmãos que começam a maltratar a matéria dizendo que ela é podre, dizendo que ela não presta para nada. Escute bem, teu corpo é uma bênção de Deus. Não tenha nojo de nada no teu corpo, porque teu corpo é uma bênção. Tem irmão que fica dizendo, ai meu corpo fede, é porque tu não toma banho, porque o teu corpo, quem foi que fez teu corpo, hein? Deus. Aí fica, pronto, meu Deus do céu, como a gente fede. Não, tu que fede. O importante é tu se banhar, mas teu corpo é uma bênção. É por isso que a gente tem a mordomia do corpo. A mordomia do corpo. Deus fez o corpo. O nosso corpo tem problema, sim ou não? Por causa do pecado. E para que o teu corpo não tenha mau odor, o que tem que se fazer com o corpo? Tem que fazer o quê? A irmã tem que tomar banho, a irmã tem que fazer o asseiozinho dela, não é assim? A irmã tem que se banhar. Irmão, não pense que quando Deus fez Eva, Deus fez uma mulher véia besta, uma mulher véia... Não, quando Deus fez Eva, Ele fez ela inteligente, tão inteligente que ela conseguiu quebrar a palavra de Deus para Adão, enganou Adão, foi assim ou não foi? Porque ela era inteligente. Agora tem irmã que não se traja, não se arruma, é assim? Ela não zela o corpinho dela, não se ajeita. Ainda tem delas que dizem assim, irmã, é o seguinte, eu estou aqui, mas o Espírito Santo é quem vai cuidar do meu corpo. Não, o Espírito Santo cuida da igreja. Esse negócio de se banhar, tirar o fedor, é você mesmo que faz. Entendeu? Então, vá se banhar, é assim ou não é? Vá se lavar, se organizar. Agora, eu tenho que ter a mordomia do corpo, porque o nosso corpo tem células. Vocês sabiam que se vocês se trancarem dentro de um quarto, sem comer, sem beber, você morre, porque dentro de você tem vermes. Então você precisa cuidar do seu corpo. O corpo é uma bênção. Eu pergunto, o corpo é uma prisão? O corpo é uma maldição? O corpo é fedorento? O corpo é o que na Bíblia? É uma bênção, gente. Então não pense que tem coisa no seu corpo que é nojento, que é feio. Como Orígenes, um teólogo do 2º século, um cara inteligente, mas ele tinha tanto desejo, ele queria se resistir. Aí ele disse, não, isso aqui é pecado. Pegou um cutelo e decepou o pênis dele. Que loucura. Aí tem irmão que pega e fica batendo no corpo dele. Ele tem a língua grande falando mal dos outros, aí bate na boca, boquinha, não fala mal não. Faça isso não, é tu que não presta. Peça para Deus transformar a tua mas não bata na boca não. Tem irmão que diz assim, eu queria que Deus arrancasse meu olho, me cegasse, porque eu não queria estar olhando para a mulher. Não precisa te cegar não. É só tu criar vergonha, ser crente, ser sincero. Irmãos, andar em espírito e não cumprireis os desejos Então eu pergunto, é problema no membro? É problema no corpo? É problema na mão? É problema nos olhos? Jesus disse lá em Mateus 15:19, o problema não está nos membros, está no corá. É dele que procede o que não presta. Então não bote nada. Até quando tem irmã que se casa, aí ela fica com vergonha. Oh meu Deus, como é que eu vou me apresentar para o meu marido com esse corpo? Mas eu não estou me achando bonita. Não, tem isso não. Pronto, casou, está aqui meu velho. É esse presente aqui que Deus te deu. Acabou a conversa, viu? Pronto, casou minha velha, estou aqui. Esse é o presente que Deus te deu. O corpo é uma bênção de Deus. Quem glorifica a Deus pelo seu corpo? Irmãos, isso é tão sério, preste bem atenção. Nós temos a falta de equilíbrio. Se você pegar a Grécia, era o povo que mais exaltava o
o corpo. A palavra ginásio quer dizer nu, palavra nu. E as pessoas naquela época, para mostrar a beleza do corpo, se apresentavam nu. Então ginásio vem dessa palavra. E se vocês observarem, as religiões primitivas, como era que tratava? Vamos pegar aqui, por exemplo, algumas religiões bem antigas. Elas diziam que o corpo de uma mulher era sagrado. Por isso que tinha as prostitutas sagradas dentro das religiões, porque para eles o corpo dela era que dava a origem da vida, o corpo da mulher. E isso, tanto na indiana, como também as crenças primitivas diziam que a beleza da vida estava no sexo. E quem era que começava com o sexo? O corpo da mulher. Razão pela qual muitas religiões passaram a adorar o corpo da mulher. Como também alguns homens começaram a exaltar o seu próprio corpo. Agora, a mulher se achar bonita é pecado? Ela achar o corpo dela lindo é pecado? O irmão achar o corpo dele bonito é pecado? Mas ele tem que saber que a glória do seu corpo veio de quem? Aí está a diferença. Senhor, eu te agradeço, o Senhor me fez bonita, né? Assim, amém, glória a Deus. Mas usa teu corpo para a glória de... o irmão dizendo, Jesus, graças a Deus, o Senhor me fez assim, bonito, e eu quero usar meu corpo para a glória do teu. O problema é quando nós não sabemos a fonte. Agora, quem sabe a fonte é aquele que tem relacionamento com... O nosso corpo não veio do macaco, o nosso corpo não tem nada de maléfico, o nosso corpo não é prisão, como pensava o Platão, Plotino e outros mais. O nosso corpo é para a glória de... Mas também não seja um narcisista, não fique só olhando para o seu corpo, porque tem irmão. Agora mesmo estava conversando com a irmã, e aí eu disse, irmã, a senhora está nova. Ela disse, estou não, pastor, estou ficando velha. Eu disse, mas quantos anos? 42 anos. Eu disse, não, irmã, a senhora é nova. Não, estou ficando velha. Mas não tem problema não, pastor, quanto mais eu envelhecer, mais eu faço plástica. Eu disse, mas vai morrer também, do mesmo jeito. Então escute bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema é quando eu quero usar o corpo só para a minha glória. Gente, me parece que é Romanos 6,13. Veja bem aí, Romanos 6,13. A questão, não há pecado no corpo. Nós já vamos encerrar, mas eu quero mostrar algo para vocês aqui, muito importante. Vamos lá. Nós ficamos aí, irmã, no ponto 1, né? No ponto 1. Eu acho que é passando, né? Isso, pode passar. Ponto 1, passa, isso. Pode passar. Isso. Aqui, nós já falamos isso aqui. Vamos lá, pode deixar bem aí, vamos lá. Como é que diz? Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo. Os membros, ele está falando do corpo, mas ele está usando a palavra membro, não é isso? Yes. Como é que ele diz? Não ofereceis os seus membros o membro do seu corpo ao pecado. Ao pecado, o que mais? Como instrumento de iniquidade. Aí, por exemplo, o jovem tem um corpinho dele, é dom de Deus, mas ele pega o corpo dele, ele apresenta para o quê? Para a droga, para o rap, para o forró, apresenta o corpo dele para ser um pistoleiro, para ser um bandido. Não apresenteis os vossos membros ao pecado, a boca é para o mal. Tem irmã que entrega o corpo dela para ser uma prostituta, para ser uma adúltera, ela vende o corpo dela, mas ela perde a essência do corpo, porque pensa que é dona do seu. E aí como é que as mocinhas de hoje estão dizendo? Meu corpo? Então diga para o câncer não entrar no teu corpo. Teu corpo, tuas regras. Você não é dona do corpo? Não é você que manda no seu corpo? O grande problema não é o corpo em si, porque o corpo é dom de Deus. É quando o homem não reconhece que esse corpo veio de onde? Mas se você usa o seu corpo para glorificar a Deus, você vai ser um instrumento. Olha o que ele diz aí no final do versículo. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pegue o teu corpo, a tua boca, pegue tudo que você tem e use para a glória de Deus. Então não seja narcisista, não seja egoísta com o teu corpo, com a tua beleza, porque não é pecado também não. Tem irmã que diz assim, irmão, eu sou o seguinte, Deus sabe que eu não tenho esses negócios, eu nem penso em mim. Pois é bom pensar, porque Jesus disse assim, amarás o teu, como que? A ti mesmo. Se você não for bem definido, escute bem,
a pior coisa que existe é uma pessoa que não é bem definida na vida. É uma mulher que não é bem definida. É uma mulher... Eu sempre digo, quando eu estou dando palestra para casais, eu digo, irmã, só entre no casamento se a senhora estiver bem definida. Você tem que olhar e dizer, eu sou bonita, eu sou importante, Deus está comigo. Não tem nada de problema nisso. O problema é quando você acha que é grande sem Deus. Mas quando você se acha importante com Deus, e essa importância não é você se achar superior aos outros, é você se achar útil para alguma coisa na casa de Deus. Quando você fica, irmão, pronto, tem irmã que fica, pastor, eu queria trabalhar para Jesus, mas eu sou só uma pretinha velha aqui na igreja. Faça isso não, irmã, faça isso não. Pastor, eu quero trabalhar para Jesus. Eu sou essa negona de fé. É assim ou não é? Eu sou esse instrumento de fé. Pastor, eu sou esse pequenininho, não é assim? Tudo tem seu lugarzinho, irmão. Tem lugar que o grandão não passa. Aí pronto, bota o pequenininho, irmão, passa aqui que tu... Não é assim que Deus sai? Pronto, é desse jeito. Pronto. Cada lugar, Deus vai botando. Aí pronto. Mas não fica esse negócio. Oh, meu Deus, eu quero me matar. Eu estou me achando feio, não é assim? Eu estou me achando feio. Oh, Jesus, meu corpo, por que o Senhor me fez assim? Não, eu tenho uma amiga que ela é o seguinte, ela é um pouco meia gorda, e aí ela veste uma roupa, e ela bota um cinto e pergunta para o marido dela, cortando tudo, todo lado. Meu velho, eu estou linda? Ele diz, oh, minha filha, é assim que a gente vive. Não. Agora, se você for viver pela opinião dos outros, você vai morrer, sim ou não? Viva a sua vida colocando o teu corpo para a glória de Deus. Teu corpo veio de onde? De Deus. Então pronto, vamos lá. Então olha aqui, ó, é matéria-prima feita de onde? Pronto, uma máquina humana grandiosa. Agora preste bem atenção, a Bíblia e a ciência podem andar juntos? Pode. Vamos lá, como é que pode andar junto a Bíblia e a ciência? Pronto, a ciência concordando. Agora, se a ciência ela quer dizer que tem voz absoluta mais do que a Bíblia, nós Vamos dar um exemplo aqui. Um crente aqui. Quem aqui já submeteu a uma cirurgia? Pronto. Isso aí é ciência. A ciência tem os seus Pronto, por exemplo, se eu cheguei aqui, eu vim de avião. Benefício de quem? Da ciência. Agora, por exemplo, a ciência, ela é um instrumento que Deus capacita os homens para fazer uso Mas quando essa ciência começa a dizer que a Bíblia não presta, que a Bíblia não é verdade, nós desprezamos essa ciência. Mas a Bíblia não confronta a ciência, desde que a ciência não entre no terreno da Bíblia. A Bíblia não é ciência. A Bíblia pode falar de ciência, mas a Bíblia fala do céu, é de perdão de pecado, é de renovar. Pronto. Tem professor que vai dar aula, aí quando ele chega lá, ele fica com o negócio. Eu não creio em Deus. Mas tu não foi chamado para dar aula de crer em Deus, tu foi chamado para dar aula de ciência. É assim ou não é? Aí tem jovem também que chega na igreja, o professor, você crê em Deus? Diga para ele, professor, cuide da sua aula, porque para me dar lição espiritual, eu tenho o pastor e eu tenho a Bíblia. Agora aqui você é pago para dar aula. Aí pronto, tem jovem também que não tem. Um amigo meu que é médico, ele estava na sala de aula. Aí o professor, ele me contando, pastor Zé, o cara me humilhava direto. Aí um dia, ele começou, eu disse, professor, me diga uma coisa, o senhor está sendo pago aqui pela sua universidade para falar mal de igreja ou para dar aula? Ele disse, me respeite. Ele disse, eu lhe respeito a partir do momento que você respeitar a minha crença. Porque o senhor sabe que aqui tem pessoas de várias igrejas e também de várias crenças e religião. Mas eu estou entendendo que o senhor é pago para dar aula de medicina, não é para dar aula de igreja. Sai da minha sala. Ele disse, não vou sair não, porque eu pago para estudar aqui. Agora tem jovem que na hora que escuta um professor, não é assim? Meu Deus, que sapiência. Um dia eu estava na universidade, aí uma amiga minha, até formada em Direito, e aí um professor começou a falar mal do Velho Testamento, que aquilo ali tudo era mito. Aí ela disse, nossa! E ela só dizendo nossa. Aí quando foi na hora assim do intervalo, aí ela disse, tu viu ali, irmão Oziel? Eu disse, irmã, do jeito que ele está dizendo que não existe, tem 20 que diz que existe. E aí, a senhora tem fé para crer nisso? Aí disse, é mesmo, pastor. Eu disse, pois é, deixa de besteira. Aí tem irmão que idolatra o professor. Saiba que aquele professor é um ínfimo homem que não tem conhecimento
do amanhã, nem do minuto. Escute bem, quem de nós aqui sabe o que vai acontecer já em 2 minutos? Aí o salmista diz: antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Eu te pergunto, tu vai querer um cientista que não sabe nem um minuto da vida dele, ou tu vai querer um Deus que já sabe, que antes de tu nascer, antes de tu falar, ele já sabe? Então pronto, te aquieta, deixa negócio com essas coisas. Aqui, o autor da vida do homem e da mulher, que foi que criou o homem? Deus. E quem criou a mulher? Deus. Pronto, Gênesis 1:27, Deus criou macho e... Pronto, e aí é o seguinte, a irmã é fêmea, Deus criou todos os seus aparelhos, tudo direitinho, para se encaixar com o macho. Então glorifique a Deus, não fique reclamando, nem fique botando banca. Pronto, eu sou fêmea e acabou-se a conversa, certo? A sexologia já está definida. Judith Butler diz: não, ninguém nasce macho e nem fêmea, isso é uma construção sociológica, é mentira. Pronto, macho é macho e fêmea é... Pronto, eu sempre digo, quem quiser, pastor, eu sou um cachorro, pois fica cachorro. Eu não debato não, pronto, não é assim? Eu não debato não. Um dia eu fui na casa de um irmão, que ele não estava bem da cabeça, aí ele olhou para mim, quando eu entrei na casa dele, ele disse: eu sou João Batista. Aí a mulher dele olhou lá da sala e fez para mim assim, que ele estava doido. Eu disse: ei, João Batista, como era que tu comia aqueles gafanhotos? Aí ele disse: muito bem, gostei da sua colocação. Aí pronto, aí eu sentei, conversei e foi indo com ele. Agora eu vou bater boca com doido. Não sou pronto. Entenderam, irmão? É assim, aí tem irmão que vai debater. Escute bem, a sociedade hoje, um dia eu estava aqui nesse país que vocês estão. Aí quando deu fé, passou um homem com um boneco velho, com uma coisa. Eu disse: meu Deus, o que é aquilo? Aí o irmão disse: pastor, ele disse que é outra coisa. E a sociedade não diz nada. Agora, se fosse um crente, é assim ou não é? Tá louco? É assim? Tá louco? Esse é o mundo, irmão. Pronto. Uma irmã me disse aqui desse país, a moça disse para mim que chegou na escola, aí a meninazinha disse, a professora chamou ela com o nome tal. Ela disse: não, meu nome não é esse aí. Meu nome é fulana. Aí ela disse: pois pronto. Aí ela foi chamar ela com outro nome, ela disse: ei, a professora, não chame ela, o nome dela não é esse daí. Então pronto. Que nem um irmão lá no Maranhão, estava numa festa. Aí lá ele estava orando e jejuando, que ele queria ter poder demais. Aí uma velhinha passou mal, e aí ele disse: ninguém encosta, é demônio. E caiu em cima da velhinha, e aí sacudiu a velhinha. Diz teu nome. Ela disse: é irmã Maria, irmão. Ela disse: não é Maria não, diga teu nome, Satanás. Ele disse: irmão, pare com isso. Tem gente assim. Cuidado, irmão, com essas coisas aí. Vamos lá. Olha aqui, o autor da vida é Deus, e tudo já está definido. Nós não temos nada. Olha, é nesse momento aí que nós somos contra essa ciência que contraria os projetos de Deus. Na Bíblia nós sabemos que macho é e o que? Fêmea é? Fêmea. Segure isso, irmão, não tenha medo não. Nós não atacamos ninguém. Se a pessoa quiser ser do outro lado, é um direito dela, sim ou não? Agora as consequências vai pagar. Nós não temos que viver atacando ninguém, mas também nós não podemos deixar de dizer a verdade da palavra de Deus. O corpo da fêmea é uma bênção de Deus, e o corpo do macho é uma bênção de Deus. Pronto, cadê os machos aí? Só os machos. Ah, sim. E as fêmeas? Cadê as fêmeas? Falaram devagar, mas vamos lá. Então vamos lá, ó. Aqui para fechar. O feto não é inerte no ventre da mãe. Uma realidade biológica e espiritual. Escute bem. Essa criancinha que está sendo formada, ninguém pode mexer nela e colocar a mão, porque quem é que está coordenando todo o processo da vida? E quem é que dá a vida? E quem é que tira a vida? Então não mexa nisso. Qualquer homem sem Deus, essa sociedade hoje, sem ética, sem pudor, sem equilíbrio, não está nem aí, principalmente na pós-modernidade. Agora, nós que conhecemos a Bíblia, nós temos a ética bíblica e já sabemos o valor que o corpo tem, porque o corpo veio de quem? De Deus, e é uma bênção. Então, nós temos aqui 3 teorias da criação da alma. Digam comigo: preexistência, criacionismo, traducianismo. Então, essas 3 teorias, a preexistência é aquela teoria de Platão. Antes da alma vir para o corpo, ela já existia, ela vagava pelo espaço. Essa doutrina aqui também é a doutrina espírita, que essa alma ela é pura. Depois que ela entra no corpo, nessa vida ela passa a ter pecado, aí ela precisa reencarnar. Então nós descartamos essa pré-existência. O criacionismo é que eles dizem nessa teoria que Deus, a cada pessoa que nasce, Deus cria uma alma e coloca aquela alma na pessoa. Já quando você vem para
traducianismo, eles dizem o seguinte, que no momento que vem essa participação, aí a alma já entra no homem. Mas há uma quarta que o escritor chamado Leite escreve, que tem a participação de Deus e do homem, que no momento em que há a junção do homem com a mulher, que há pela relação sexual, então o Senhor Deus forma da parte do homem aquilo que é matéria, e ali o Senhor Deus já insuflou no homem a sua alma entronizada com o espírito. Então é assim que nós entendemos. Essa é a última teoria que nós falamos, a teoria participativa, como nós estamos explicando. Pode passar, vamos lá. O corpo é a glória, ou para a glória de Deus, como está aí. Então nós temos a visão do corpo humano pela Bíblia e pela ciência. Então como é que a ciência vê? Uma máquina, a ciência vê o corpo com o seu lado e o seu potencial, como nós já falamos, mas como é que a Bíblia fala do corpo do homem? Eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras, a Bíblia fala que o corpo do homem tem oxigênio, nitrogênio, tem ácido, tem carbono, tem tudo no corpo do homem, sim ou não? Pronto, ela nega isso? Não, mas a Bíblia deixa que o homem é só isso aí? O que a Bíblia diz que o homem é? Criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então é assim, como o cristão deve ver a ciência? Já explicamos, devemos ver a ciência como algo natural. A ciência são homens estudando pelas suas metodologias, pelas suas análises, observações, que buscam respostas, mas que a ciência, ela finda em si mesma, ela não tem a capacidade de ter uma visão sobrenatural. Já explicamos aqui gnosticismo, maniqueísmo e narcisismo, a mordomia espiritual do corpo. Terceiro, o corpo e a coletividade. Isso aqui é muito importante, porque preste minha atenção. Quando Deus fez o homem, Gênesis 2,18, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então veja bem, Deus faz o eu, diga o eu e o tu. Aí diga comigo, o eu e o tu. Depois diga comigo, o tu no eu, o eu no tu e o eu em nós. Não, é assim que Deus faz. Porque quando Deus fala, a Bíblia diz que Deus tirou a mulher de onde? Da costela de Adão. E Deus formou o homem de onde? Mas aí depois o que Deus faz para juntar os dois? Gênesis 2,24, deixará o homem e unir-se-á, e o que? Os dois serão o que? Então Deus tira o homem do pó, faz o homem do pó, tira a mulher e volta a mulher para onde? Para o homem. Ou seja, aqui nós podemos observar que nós somos seres gregários, nós somos feitos para viver em companhia, em comunhão, a depender um do outro, ok? Então veja bem, na constituição da família e no relacionamento com os demais, a família é construída, ela é construída pelo relacionamento. O homem se une com a mulher para que haja a família, ok? Para nós fecharmos aqui. Agora é interessante vocês observarem que a fé, ela envolve práticas comunitárias. Ou seja bem, veja bem aqui, todos vocês, levantem a mão aí. Pronto, glória a Deus. Aperte a mão do irmão que está aí ao seu lado. Muito bem, diga glória a Deus. Bata os pés aí. Ou seja, preste bem atenção, tudo que você tem no corpo, Deus te deu para usar na coletividade. Eu não tenho meu corpo só para servir a mim mesmo. O meu corpo é para servir a quem? Ao Senhor e ao meu próximo. Porque preste bem atenção, a verdadeira religião, Tiago 1,27, é visitar os... Quando eu vou visitar os órfãos, eu vou caminhando com os meus pés. Quando eu estendo as minhas mãos, eu estou ajudando. Então aqui está o corpo e a coletividade. E é interessante também, muitas pessoas falam, já vi até irmão, no culto não pode ser morto, gente. Culto tem que ser o quê? Vivo, na coletividade. Porque preste bem atenção, se o camarada vai para um jogo, aí eles ficam tudinho dentro do jogo, o homem correndo com a bola, eles ficam tudinho assim, é gol. É assim? É assim que eles ficam? É gol, deu gol. Como é que eles fazem? Vamos, diga aí vocês, como é que eles fazem? Pronto. E quando eles querem animar os jogadores, como é que eles fazem? Fica dizendo, vai lá, não é assim? E no culto, tem irmão que chega no culto, tem culto, irmão, que parece um cemitério. Tem irmão que chega no culto com a cara mais ruim do mundo, sim ou não? É zangado, velho. Irmão, culto é lugar de alegria. E observem bem, nós estamos na coletividade. Aí tem irmão que diz assim, eu não gosto desse negócio de chegar no culto, pegue na mão dela, pegue na mão dele, fique de pé, pois fique em casa, que culto é assim mesmo. Culto é coletivo. Agora eu fico pensando, na igreja ele não fala, e aqui o pregador ainda manda,
Quem vocês vai ver um jogador correndo no campo e dizendo: ei rapaz, vocês têm que gritar porque nós estamos fracos? Ele anda? Eles fazem de espontânea? E eu que sei que Deus me criou, estou ouvindo a palavra dele, estou ouvindo um louvor dele na igreja, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que levantar o pé, eu tenho que dizer glória, e juntos nós glorificamos a meu irmão. A Bíblia diz: Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? Quem está vivo aí. E como é que eu mostro que eu estou vivo na igreja? É dando glória a Deus, é pegando no irmão, é abraçando ele. É assim ou não é? Pronto, agora chega no culto. E nós estamos tendo essa ideia. Tem crente que é frio, não quer glorificar. Aí ele fica: eu estou abusando desses negócios. Aí quando vai para a academia, como é o nome do treinador? Personal trainer. Aí pronto, levanta, faça assim. Aí ela faz, né? Assim, pronto, assim, aí ela é assim. E na igreja não quer fazer. Meus irmãos, tem coisa nesse nosso mundo, não tem? Aí pronto. Na hora que vai estar na academia o dia todo, pula. Um dia desse eu passei, um monte de mulher, irmão. Eu não sei nem o que era aquilo. Aí botaram uma música, eu não sei. Hein? Meu irmão. E aí eu vi uma mulher na frente: faça assim. Aí as outras, tinha cada velhona que fazia assim. Eu disse: meu Jesus amado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Culto é na coletividade. Oh rapaz, irmãos, culto só presta com crente alegre. Vocês sabiam? Uma pessoa chega no dia de domingo, aí o porteiro está com a cara: boa noite. Eu pergunto: ele vai querer entrar? Se o porteiro já é delegado, aí olha lá do púlpito e vê o pastor. Irmão, culto tem que ser com coletividade. Pronto, abraça seu irmão, vamos ficar de pé, vamos glorificar. Quem adora é assim, porque nós temos vida. E quem tem vida glorifica a Deus com o corpo, glorifica a Deus com o pé, glorifica a Deus com a mão. Cadê vocês que vieram adorar a Deus? É assim, é a vida do corpo de Deus em nós. Aí eu visito o irmão, eu ajudo o irmão. Olha aí 1 Coríntios 15, 26. Aliás, 14, 26. Então, veja bem, aqui nós temos que ter essa comunhão. E eu tenho aqui a expressão corporal no culto. Nós temos, é muito interessante isso aqui, irmãos. Como é que diz aí? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Quando vocês se reúnem. Um tem salmo. Outro doutrina. Este traz revelação. O outro traz revelação. Aquele outro língua. O outro língua, não é língua para falar mal dos outros não, é língua estranha, vai. Hein? E ainda outra interpretação. Ao final, seja tudo feito para edificação. Então, se eu faço para edificação, tem problema? Não. O problema é quando eu não faço para edificar. Tudo que eu fizer na igreja é para edificar quem? Não. Edificar o corpo. É para edificar o próximo. E tem irmão que o culto dele é só para ele na igreja, né? Senta. Aí até, eu sou acostumado, irmão, eu não gosto de falar, às vezes vamos ficar de pé, irmão, e tem irmão que fica sentado. Eu não ignoro, porque eu sei que cada pessoa tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem Deus na vida e quem vem servir a Deus no culto, vem para celebrar. E o Salmo 100 diz, servir, verso 2, servir ao Senhor com? Ah, não é com cara feia não? É com tristeza? Aí dia de domingo, o camarada trabalhou, chega na igreja, aí vê um pastor com a cara ruim, vê o irmão triste, velho, sentado lá no canto, vê o tocador pegar a guitarra, morto, velho. Quem é que vai para lá, irmãos? Ninguém. Vamos lá. Ó, no culto tem que ter a expressão corporal. Então, quando você canta, tem que fazer o quê? É se movimentar, correr e pregar. Até na homilética nós estudamos isso. Quando você for pregar sobre a cruz, faça o quê? Jesus morreu na cruz. É assim? Jesus morreu na cruz. O nosso Deus está vivo. É assim. Nosso Deus está vivo. Não. Não tinha aquele filósofo que ele foi para ouvir um pregador, e quando ele ouviu o pregador, alguém disse: mas você não crê? Ele disse: não, mas eu acho bonito a forma que ele crê e a forma que ele fala de Deus. Isso é lindo, gente. Ok? Então, expressão corpo. No culto, quando você chegar, está lá em Atos 2,42. E todos perseveravam unânimes. Na hora, pronto, pega para cá, vem para cá, segura minha mão. Deus está aqui, é assim ou não é? Eita glória, a presença de Deus está aqui. Eita louvor maravilhoso, glória a Deus. É assim que é culto. É assim que é culto. Irmão, tem culto aí que eu vou dizer. Eu vou dizer para vocês. Pronto, eu lá na igreja, pronto.
Dia de domingo, pronto. A pancada é grande. Pronto, começa com a metaleira. Pronto. Aí pronto, aí começa. Até as velhinhas tem que se animar. Não tem negócio de culto. A mais velhinha lá anda pulando, glorificando a Deus. Culto só presta assim. Ok? Expressão corporal envolve, olha aí, se você analisar, envolve os olhos, envolve as mãos, envolve os pés, sim ou não? Pronto. E Deus, quando pegou Israel, como foi que as muralhas de Jericó caíram? Foi eles fazendo o quê? Rodeando, depois fazendo o quê? Gritando. Ei! Irmão, você já pensou no dia que foi para a muralha de Jericó cair? Cai, muralha de Jericó. Foi assim? E eles fizeram o quê? E quando você pega Juízes 7, Gideão disse: olha, nós vamos ganhar a guerra com quantos? 300. E eles pegaram o quê? 300? Cantam e o quê? E 300? Irmãos, Gideão só tinha quantos? Mas ele queria criar uma impressão psicológica. Imagine 500 vasos se quebrando. Imagine, quando você pega um vaso e joga numa casa, só um vaso faz o quê? Agora imagine 300 de um lado, 3. Aí o pessoal que diz: eita, é a cavalaria. Só quebrando, quebrando na hora. Porque Gideão disse: quando eu fizer, vocês façam na hora. Não foi assim? Aí agora imagine de noite um monte de tocha. Que você pega 2 velas, você pensa que tem 5. E agora 300, ele diz: vixe, é gente demais. Aí começaram a correr e se matar. Isso é inteligência bíblica. Aí pronto, a pessoa chega no culto: Pai do Senhor, como é que tá? Estou aqui. Não, vai ser. Pai do Senhor, como é que tá, irmã? E aí, como é que tá, irmão? Pronto, a juventude. Eu digo para os jovens lá na igreja. Lá na igreja, quando ele já chega, fica tudo na porta. Pronto, tudo com cartazinho: bem-vinda! Eu disse: eita! É assim, é convida. Ok? De todos. E o culto, vamos falar sobre a tecnologia. Cadê quem trouxe o celular? Pronto, eu vi aqui que vocês gostam muito de tecnologia. Quero parabenizar o pastor aqui, a igreja, que investe em tecnologia. Agora, a equipe que está ali filmando, deixa ela filmar e deixa ela registrar o culto, porque as câmeras estão nos locais e não estão atrapalhando o... Agora, aquele culto que na hora que o pregador começa, a irmã vem, não é assim? Porque tem irmã que não tem noção, não é assim? O pregador está pregando, ela vem aqui na frente e fica, né? Então, a tecnologia ela é boa, mas ela não pode atrapalhar o culto. Outra coisa, a tecnologia ela não cria comunhão. A tecnologia ela não cria adoração. A tecnologia é apenas um instrumento. Então nós temos que ter cuidado para que isso não atrapalhe o... Isso aqui não é de agora. Quando surgiu o mimeógrafo, vocês se lembram do mimeógrafo? Então perguntou-se na pedagogia: não vai atrapalhar as aulas? Não, só são recursos. Então nós temos que ter cuidado. Moça, rapaz, entendeu? Olha, eu já vi pregador. Isso ali, eu não faço isso. Por exemplo, na hora que ele está aqui pregando, os irmãos falando língua, e ele também, faça isso não. Isso mostra que você está na carne. Pronto, não é assim? Outros cantando e fazendo assim. Não, tudo tem um horário, gente. Sim ou não? Outros também, tem irmão que quer atacar a mídia. Eu não gosto de pregador midiático. Jesus era midiático. A Bíblia diz: todos ouviam falar dele. João Batista, todos vinham para ouvir Jesus. E a Bíblia diz: e a fama de Jesus correu por todos porque ele estava pregando. Então o problema não está em você ser divulgado. O problema está em você achar que é alguém. O problema está em você pegar a tecnologia e atrapalhar o culto. Antigamente os pastores não aceitavam isso aqui, porque achavam que isso aqui ia atrapalhar o louvor. Mas isso aqui é um somatório para o louvor. Então nada atrapalha quando é usado com equilíbrio. Então as moças, inclusive, por exemplo, a moça que vai, as irmãs que vão filmar, não pode estar aqui com a roupinha curta. É assim ou não é? Não pode estar com roupinha transparente, mostrando a sovaca. Não, tem que estar toda organizada, bonita, porque tudo distrai. Então a pessoa, outra, não é toda hora passando, tem que ter o momento, tem que ter o horário. Então tudo pode atrapalhar.
Às vezes eu estou em um local, o irmão diz: ô pastor, eu queria tirar uma foto. Irmão, deixe terminar o culto, deixe terminar a bênção apostólica, porque eu estou ali para culto, eu não estou ali para tirar foto. Agora, terminou, aí não tem um irmão que vem: ô pastor, eu queria tirar uma foto com você. Tem irmão que diz: está com idolatria. Também não é idolatria, tem nada a ver. Você tirar uma foto com o irmão é um respeito, é uma admiração. Tem irmão que diz assim: olha, eu tive professores que até hoje eu admiro, e quando eu vejo: ô professor, eu queria tirar uma foto com você, eu não estou tirando da idolatria, é um registro daquela pessoa que me ensinou, daquela pessoa que me orientou. Mas nós temos que ter cuidado com as tecnologias nos nossos cultos. Agora, é bom, não é, irmãos? Pronto, e hoje se faz necessário. Vamos finalizar aqui. Aqui nós temos a conclusão bíblica e teológica, ok? Nós podemos observar que Deus nos fez e o nosso corpo é para a glória dele. Vamos ficar de pé todos. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quero agradecer a todos que participaram. Olha, o irmão está filmando aí, e eu quero dizer a todos que lá no Brasil, os nossos irmãos, sempre quando eu venho para o exterior, eu falo dos trabalhos das igrejas e do trabalho que vocês estão fazendo. Eu só quero deixar um recado: sejam instrumentos de Deus nesse lugar. O inglês que Deus está te dando e a oportunidade de estar aqui é para você ser um instrumento para ganhar vidas nesse país. Eu sei que aqui tem muitos brasileiros, mas use o que Deus está te dando para ganhar americanos para Jesus. A Bíblia diz em Atos 8: e os que iam sendo dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Quero deixar um recado de Deus para vocês. Vocês podem trabalhar e ganhar dinheiro, pode mandar dinheiro para o Brasil. Agora saibam de uma coisa: vivam também a vida que Deus dá. Não viva só para o trabalho, não viva só para ganhar dinheiro. Viva a vida para viver a vida. Erasmo de Roterdã, no livro Elogio à Loucura, ele diz o seguinte: existem pessoas que passam pela vida e não percebem a beleza da vida. Se você também não parar para aproveitar a vida, eu quero só ganhar dinheiro, você não vai ver a beleza da vida. Tem que curtir a vida com o seu pai, com a sua mãe, com o seu trabalho, servindo a Deus, mas sabendo que a sua vida, ela é um sopro, ela é um vapor. Então aproveite a vida e coloque a tua vida para servir ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esse momento feliz. Continua conosco, continua com os teus filhos. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estão aqui até agora, Senhor, participando desse momento especial. Eu quero te louvar pela vida do pastor desta igreja, quero te louvar pela vida de toda a equipe que trabalhou para esse momento acontecer. Continua com eles, ser conosco, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam